aí, viados, estou. Tudo bom com vocês, mores? A câmera tá pra cá, tá vindo pra cá. É aqui que eu tenho que olhar. Não se assustem com isso aqui. É fita dupla face, porque meus gatos começaram a arranhar o sofá. Né? Já é uma técnica que eu uso há muito tempo, e aí eu parei de usar. E aí eles começaram a arranhar, eu tive que voltar, né? Não é tão bonito, mas pelo menos é funcional. Mas hoje eu vim falar com vocês sobre algo que eu gostaria que tivessem contado mais pra mim na época de faculdade, que são sobre os proprietários. Vamos falar de proprietários, donos de cachorro e gato. Com o tempo de vivência em clínica, na clínica, você vai começando a perceber nos primeiros 5 minutos, ou até naquela ligaçãozinha que a pessoa dá antes de ir pra clínica, você começa a perceber e a traçar o perfil daquele cliente. Inclusive, é uma coisa que eu uso muito, eu tento reconhecer o perfil do cliente para conseguir conversar com ele de uma forma que ele me entenda, porque essa questão de comunicação não verbal também influencia muito. Por exemplo, até você seguir o mesmo ritmo de voz da pessoa que está conversando com você. Quando você consegue seguir o mesmo ritmo de voz, é comprovado que a pessoa te entende e tem mais chance de gostar do seu serviço e comprar o que você está falando, o que você está vendendo. Mas no meio dessa percepção de marketing, de venda que a gente tem do cliente, tem aqueles perfis bem caricatos, amores, que é o que a gente vê em quase toda a clínica, em quase toda a rotina. Então a maioria dos veterinários que estão me ouvindo aqui agora nesse vídeo vão entender do que eu tô falando, e você que tá se formando, ou você que tá no comecinho da faculdade, quando você formar, você vai entender, você vai lembrar de mim. Hoje em dia, com a tecnologia, com a informação no alcance de um clique, esse é o primeiro proprietário que mais aparece, que é o proprietário sabe tudo. O proprietário sabe tudo, ele já vem com o diagnóstico na mão. Às vezes até um pouco abusado, porque já aconteceu de chegar no consultório e a pessoa virar pra mim e falar: eu não quero consulta não, eu quero só o receituário com a medicação, porque eu já sei o que ele tem. Mas o problema desse proprietário, pelo menos pra mim, nem é tanto essa questão da pessoa já achar que sabe e tal. Eu gosto que as pessoas venham informadas pra minha consulta. Mas o problema disso é que a pessoa, quando ela já acha que ela sabe o que o animal tem, ela tende a ser tendenciosa com as respostas que ela dá na sua anamnese. Então a gente tem que saber se a pessoa está sendo tendenciosa nas respostas para fazer você pensar que realmente o animal está com aquilo, ou se realmente o animal está com aquilo que você está imaginando que o proprietário também está. Muito cuidado com o proprietário sabe tudo, porque as respostas costumam ser tendenciosas. Isso pode levar a gente ao erro de diagnóstico. Esse proprietário é complicado. Eu não tenho muitos, assim, os meus clientes, eles não costumam fazer muito isso. Mas sempre tem um novato que aparece. E eu sei que tem muitos veterinários que têm clientes assim. Cliente que eu chamo de proprietário WhatsApp. Aquele proprietário que ele não dá indício nenhum de que ele quer marcar uma consulta com você. Mas ele quer ficar mandando mensagem, ele quer ficar fazendo pergunta. E às vezes nem é uma pergunta direta, o que meu animal tem? Mas ele fica jogando até você dar qualquer respostinha. Ele manda aquela foto de um cocôzinho mole, ele manda foto de uma ferida. Enfim, ele manda várias coisas pra fazer você falar alguma coisa. A gente tem que ter muito cuidado. Às vezes a gente fala: olha, eu acho que isso é uma infecção. A gente, olhando a foto, a gente sabe, né? Olha, eu acho que isso é uma infecção, acho que vai precisar de antibiótico, leva na clínica. O proprietário, ele não vai ouvir esse leva na clínica. Ele vai ouvir: tá com uma infecção e precisa de antibiótico. E aí, amores? A gente acabou ajudando o animal a se lascar todo, porque assim, não é só o antibiótico, é uma dose, é qual antibiótico, pra qual situação. São vários fatores para você escolher um antibiótico. Entendeu? Então, assim, a gente acaba prejudicando o animal com esse tipo de proprietário. A gente que é veterinário, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala por telefone e pelas redes sociais, tá? Porque tem gente que só vai ouvir o que ela quer. Um proprietário que eu tenho pavor, pelo amor de Deus, eu rezo todos os dias à noite, eu ajoelho no milho para pedir que não me venha esse tipo de proprietário, que é o proprietário que eu chamo de proprietário terceirizado. É uma terceira pessoa que não é o dono do cachorro, que tá levando o cachorro de favor pra alguém. Então ele não sabe nada que o cachorro tem. Geralmente é aquele proprietário que a gente começa a fazer a anamnese, perguntar as coisas, e ele vai fazer uma ligação pra poder saber o que o cachorro tem. Então é muito difícil, as informações chegam muito deturpadas pra gente. Assim, uma anamnese que já é uma coisa difícil, a gente tentar, né, fazer toda a descoberta da doença, fica ainda mais difícil quando o proprietário é terceirizado e não sabe o que está acontecendo. Então, se o seu animal está doente, não deixe outra pessoa levar. Leve você e fale tudo o que ele está sentindo.
fale, na verdade, todos os sinais clínicos, né? Porque a gente não tem como saber o que ele tá sentindo. Não terceirize isso, que vai prejudicar. Então, vai acabar que você vai pagar a consulta à toa, porque não vai resolver. O mais comum de todos agora é aquele proprietário que já tentou de tudo, ele já deu de todos os remédios que ele podia. O animal já tá ruim, já tá mal. Esse é o proprietário culpado. Aquele proprietário que ele já tentou de tudo para economizar, para não levar para consulta, para não pagar nada. Só que aí ele já se lascou todo, porque o animal já tá ruim, precisa internar, procedimento, transfusão, enfim, precisa fazer tudo. E aí aquela conta dá caríssima e depois que ele trata o animal sai bem, ele sai falando pra todo mundo que o veterinário é mercenário. Só que a gente tem que ter muito cuidado com lidar com o proprietário culpado, porque mesmo ele querendo economizar, ele gosta do animal. Então assim, a gente tem que deixar a pessoa à vontade para ela não se sentir culpada, pra ela se sentir acolhida, pra gente conseguir ajudar o animal. A gente fala aqui de proprietário, mas o proprietário, pra gente, ele não tá no foco. Pra gente, a gente se importa com o animal, né? A gente tem que se preparar em relação aos proprietários que a gente vai ter que lidar. Mas, no geral, a gente não se importa muito com isso. A gente tá focado no cachorro. No cachorro, no gato, enfim, qualquer animal que levarem pra gente. Esse proprietário, amores, esse proprietário é o proprietário que só o veterinário que acerta na Mega Sena tem. Que é o proprietário, amores, o proprietário engajado. É o proprietário que faz o quê? Ele tem aquela pastinha, desde que o animal tem 3 meses de idade, com todos os exames, carteirinha completa. O proprietário sabe de tudo que o animal tem, tudo que você perguntar ele vai saber. Esse proprietário, todo veterinário o quê? Né? Eu, graças a Deus, a maioria dos meus clientes são assim, graças a Deus, eu sou muito sortuda, sério mesmo. Isso, amores, eu queria deixar vocês um pouquinho a par de como é que é a vida de veterinário formado, as coisas que a gente lida. Então, lidar com proprietários é uma delas. Às vezes a gente faz faculdade falando que só quer lidar com animal, mas isso não existe. A gente lida com o pior tipo de ser humano, que é uma pessoa, o ser humano que está sofrendo por conta de uma doença de um animal. Tá? Então a gente lida com o ser humano no ápice do seu estresse, preocupado, sofrendo, porque seu bichinho está doente. Então ele quer resolver aquilo. Né? Então a gente tem que ter muita sensibilidade com essas pessoas. Então é isso, meus amores. Se você está na faculdade, se prepara para lidar com as pessoas, tá? Não só com os animais. E aquele abraço, me sigam lá nas redes sociais, não perde um story, porque lá eu falo sobre veterinário, eu falo sobre minha vida, eu falo sobre tudo. E nem sempre eu posto vídeo aqui, então lá você fica mais atenado, tá bom? Beijo, amores!